Olá, aqui é a Helga e hoje eu trago mais um vídeo para o meu canal. Se você ainda não está inscrito, não deixe de fazê-lo neste momento. Busque a página Desde Espanha, Helga Maria Saboia Bezerra, fazendo a busca aqui. Ou pode fazê-lo só colocando meu nome. Depois você vai ser dirigido à página e deve clicar aqui em inscrever-se. E quando já estiver inscrito, não esqueça de apertar no sininho. Porque então, se você aperta neste sininho aqui, que tem todas, você vai receber todas as notificações no seu celular, no seu computador, no seu tablet, a cada vez que eu subir um novo vídeo ao meu canal. Não deixe de inscrever-se neste momento e cuidar bem para que o sininho esteja ativado. Vamos começar o vídeo de hoje. Olá, aqui é a Helga. Hoje são 12 de outubro de 2019 e eu continuo com as minhas traduções do Church Militant. Church Militant significa igreja que milita, igreja militante, que é o que somos nós, né? A igreja que milita. E aqui esta é uma notícia bomba. Intitula-se assim: Vaticano roubando milhões. Onde está o dinheiro? Foi publicado no dia 8 de outubro. Quer dizer, já é velha, porque já tem 4 dias. E diz assim: Sou Michael Voris, de Roma, onde no meio do polêmico sínodo da Amazônia também estamos perseguindo outras histórias não relacionadas. Todos os dias apresentaremos uma atualização sobre os procedimentos do sínodo, mas, como dissemos, há muito mais a relatar de Roma do que apenas o sínodo. Quero chamar a atenção aqui que essa tradução para mim foi muito difícil, porque ela envolve finanças e não é tão fácil por causa do jargão financeiro e econômico que eu não conheço. Então, vou tentar de qualquer maneira dar a notícia. Acho que ao final vai dar para entender, porque o básico é: eles roubaram. Então, todo mundo vai entender muito bem isso. Seguimos. Uma dessas histórias que acaba de aparecer pelo mundo da mídia católica é o escândalo em andamento envolvendo as finanças da Fundação Papal. O Church Militante, que é este meio de comunicação que eu estou usando para informá-los, soube em exclusiva que os membros da diretoria e todos os demais membros dessa Fundação Papal, foram enganados por membros da hierarquia dos Estados Unidos em cerca de 25 milhões de dólares. E aqui estão os primeiros antecedentes. Então ele começa a falar, os antecedentes quer dizer o que é necessário saber para a gente ter um conhecimento da história, para pegar a história, o bonde andando. Então diz o seguinte: no ano passado, logo depois que as notícias de McCarrick foram divulgadas e ganharam manchetes em todo o mundo, descobriu-se que a organização de caridade, a Fundação Papal, havia sido manipulada pelo mesmo McCarrick, em parte para enviar uma doação de 25 milhões ao Vaticano. Vamos ver quem é McCarrick. Rapidamente, eu peguei aqui uma notícia de jornal, ela é espanhola. Aqui está o McCarrick. Qual foi o escândalo? Aqui, basta ler, eu não li o artigo todo, mas aqui a gente vê do que se trata. O final do Tio Ted, parece que esse era o apelido dele. Cardeal McCarrick expulso da igreja por seus abusos a seminaristas. Permanecia desde julho separado das suas funções e recluso, esperando um juízo canônico, quer dizer, uma decisão canônica. Aí coloca aqui: o ex-cardeal e arcebispo emérito de Washington, Theodore McCarrick, perdeu esse domingo sua condição clerical, sancionado com o máximo castigo no direito canônico, deixando uma igreja católica na qual foi determinante o seu poder e sacudido pelas acusações dos abusos sexuais que se lhe atribuem. Não vou poder ler isso aqui, vai ficar imenso. Aqui está o jornal, quem quiser busque e leia em espanhol esse escândalo do cardeal McCarrick. Voltamos então aqui. Repito, ano passado, logo depois que as notícias de McCarrick foram divulgadas e ganharam as manchetes de todo o mundo,
descobriu-se que a organização de caridade, a Fundação Papal, havia sido manipulada por McCarrick, em parte, para enviar uma doação de 25 milhões ao Vaticano. Diretamente envolvido na trama de McCarrick estava o cardeal Donald Wuerl. Muito difícil de pronunciar esse nome. Wuerl. Cardeal Wuerl. O principal responsável pela aprovação do empréstimo pelo Conselho de Administração. O dinheiro teria sido destinado aqui, ele está em Roma, então aqui em Roma, para o Hospital IDI em Roma. IDI significa Instituto Imaculado de Dermatologia em Roma. Devido à presença de longa data da igreja e ao envolvimento dela, igreja, em obras de caridade, aqui na Itália, o que ele quer dizer é que a longa data a igreja está envolvida em obras de caridade e com os serviços de hospitais. Quem conhece a história sabe que quem começou praticamente os hospitais foi a Igreja Católica. Então diz, devido à presença de longa data da igreja e ao envolvimento em obras de caridade aqui na Itália, não é incomum o Vaticano ter um profundo envolvimento com hospitais em todo o país. O problema com o IDI, esse hospital dermatológico, é que ele é atormentado por escândalos há anos, com dívidas maciças, centenas de milhões de euros. Houve um tempo, recentemente, em que estava tão no vermelho, o IDI, que os funcionários não estavam sendo pagos e realizaram uma greve no estacionamento do hospital exigindo pagamento. Então, quando McCarrick e Wuerl se aproximaram do Conselho de Administração da Fundação Papal nos Estados Unidos para desembolsar mais de 25 milhões de dólares, muitos deles, quer dizer, do pessoal lá na Fundação Papal, né, recusaram, preocupados que o dinheiro que eles mesmos todos haviam investido pessoalmente para ajudar as instituições de caridade pessoais do Papa estivesse sendo o dinheiro mal gasto e desperdiçado. Então, era essa instituição, a Fundação Papal é uma fundação, naturalmente tem um conselho de administração, tem um monte de membros, vamos chamar aqui membresia, como se diz em espanhol, tem seus membros, e esse pessoal coloca o seu dinheiro ali dentro, porque é uma instituição de caridade. Na hora que o tal do McCarrick foi lá querer o empréstimo, eles não quiseram dar, né? Porque já tinha havido problema do hospital com a fundação, e então já tinha, o funcionário não estava sendo pago e tal, quer dizer, já havia problemas de dinheiro e o pessoal, os membros não estavam querendo andar facilmente com dinheiro para lá e para cá. Mas no final, Wuerl, né, foi capaz de conseguir o que queria e enganar os membros leigos do conselho de direção, de modo que eles concordaram inicialmente com uma doação de 8 milhões e em seguida com um segundo pagamento de 5 milhões, num total de 13 milhões. Wuerl forçou as coisas em uma votação secreta para conseguir o segundo pagamento. Quando começaram a circular notícias entre os membros leigos da fundação de que algo duvidoso estava acontecendo, muitos deles exigiram que os 13 milhões fossem devolvidos à fundação, especialmente por causa do escândalo, à luz, né, do escândalo de encobrimento de abusos sexuais cometido por tantos bispos naquelas alturas. Um desses bispos foi Michael Bransfield, de Wheeling, Charleston, na Virgínia Ocidental, exilado como homopredador, quer dizer, predador homossexual, um membro da igreja, né, chamado Michael Bransfield, e ladrão. Bransfield, ao que parece, estava investindo não apenas em seus próprios fundos diocesanos para apoiar um estilo de vida luxuoso, mas também em dinheiro da Fundação Papal. Meu Deus, isso aqui é um escândalo, meu Deus. Ele teve acesso aos fundos porque era presidente da fundação. E se você está entendendo que tudo isso parece uma grande fraude, você não está muito longe da verdade.
Bransfield usou quase 10 mil dólares em dinheiro da Fundação Papal para alugar um jato particular para ir ao funeral de um dos originais primeiros fundadores leigos do conselho. Mas nada disso foi divulgado aos membros. Isso tudo saiu à luz por ocasião do escândalo que cercava Bransfield em sua diocese de origem. Quer dizer, esses membros da igreja, da alta hierarquia, tudo com problema de toda ordem. Tudo não, né? Esses que eu citei, claro. Pelo menos 3 citados aqui por nome. Agora, aqui estão as notícias gigantescas. Quando os membros exigiram, no início deste ano, que os 13 milhões fossem devolvidos, Vur e a empresa garantiram que o dinheiro seria devolvido, né? Os membros pediram de volta o dinheiro, os 3 milhões, estavam apavorados, e eles garantiram que iam devolver. Meses se passaram, nada aconteceu, não pagaram. Quando os membros começaram a fazer perguntas difíceis e desconfortáveis sobre o motivo pelo qual o dinheiro ainda não havia sido devolvido, 7 meses depois, disseram-lhes que alguém havia decidido que os 13 milhões não seriam devolvidos na totalidade, mas convertidos em um empréstimo. A quem o empréstimo foi feito não ficou claro. O empréstimo foi feito diretamente ao Hospital IDI, que está tão endividado que ninguém na Itália lhes daria um empréstimo? Ou o empréstimo foi feito ao Vaticano, que daria o dinheiro ao IDI? Até hoje não está claro. Mas há muita coisa incerta sobre esse empréstimo e os membros começaram a fazer perguntas muito desconfortáveis. De fato, em agosto passado, um e-mail foi distribuído entre um grande número de membros da Fundação Papal, fazendo algumas perguntas muito pontuais sobre o empréstimo. Ao Church Militante, acabou sendo compartilhado o e-mail, o que era uma coisa explosiva, revelando o que parece ser um empréstimo falso. Quer dizer, esse pessoal aqui do Church Militante, como é católico, tem relação, né, com esses meios para obter notícias das coisas que vão ocorrendo aí em Roma, no Vaticano, não sei o quê. E parece, pelo que eu entendi, houve um erro e acabaram enviando esses membros que estavam aí em busca do seu próprio dinheiro de receber, acabaram enviando um e-mail também para Church Militante, e assim esse meio de comunicação conseguiu um furo de notícia, de reportagem, porque recebeu esse e-mail e foi atrás de saber o que era que estava acontecendo para ele ter recebido aquele e-mail, e acabou falando com um monte de membros desses que foram enganados por essa alta hierarquia da igreja. Ou bem pode ter sido também que ele recebeu o e-mail a propósito, adrede. Quiseram que ele soubesse do caso, já que ele é jornalista. Enfim, não importa. Não é tão importante aqui esse detalhe. Sigamos. Vamos ver onde é que eu estava. Nem sei onde parei. Sim, que o Church Militant, ao final, a ele foi compartilhado o e-mail explosivo que revelava o que parece ser um empréstimo fake, um empréstimo falso. Para cerca de 100 membros, foi compartilhado este e-mail. Para cerca de 100 membros foi compartilhado este e-mail, o que está causando uma confusão nos bastidores. Esses milionários católicos querem saber onde está seu dinheiro. O e-mail em questão revela uma série de perguntas sobre as especificidades do empréstimo e as respostas são inacreditáveis. Pergunta: qual é a garantia necessária para justificar esse empréstimo? Resposta: não há garantia. Pergunta: quem preparou o contrato de carga? Eu não sei o que é contrato de carga, porque eu não sei finanças. Resposta: a carta de intenção do cardeal Parolin de retribuir é o nosso único acordo. Quer dizer, um monte de dinheiro em jogo, e
Aparece um quarto nome agora, de Parolin, mais um cardeal, e a única coisa que estava por trás dessa garantia do empréstimo, desse suposto empréstimo, era uma carta de intenção desse tal cardeal Parolin, né, que dizia, né, que tinha a intenção de retribuir, de devolver o dinheiro. Esse era o único acordo. Uma coisa muito estranha, porque quem faz um acordo desses, né? Quem faz um acordo desse? Então, segue aqui. Parolin é o secretário de Estado do Vaticano, o segundo homem mais poderoso do Vaticano. Isso indica que esse esquema vai até o topo do Vaticano. Pergunta: quem é a parte responsável por esse empréstimo? Resposta: esperamos que o Vaticano, em algum nível. Pergunta: quem é o signatário do empréstimo? Quem assinou o empréstimo? Resposta: nenhuma. Ninguém. Pergunta: Jesus. Não, aqui já não é uma pergunta. Taxa de juros cobrada no empréstimo? Sim. Nenhuma. Taxa de juros nenhuma. Quem empresta dinheiro sem taxa de juros? Quando o empréstimo será amortizado? Ou seja, quando os pagamentos começam e em que período? Resposta: o cardeal Parolin declarou que se esforçaria para começar a nos pagar em 2022. Que coisa, meu Deus! Que penalidade será aplicada se os pagamentos não forem feitos? Resposta: nenhuma. Então, diz Michael Voris, então o que temos aqui? Um total impedimento do Vaticano sobre o que equivale a um roubo de pelo menos 13 milhões de dólares da Fundação Papal, envolvendo o secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Parolin. E segue dizendo Michael Voris: nenhuma resposta, somente desvios, mentiras e ou declarações incompletas e enganosas. Os membros dizem, em particular, a Church Militante, porque a Church Militante foi lá entrevistar esse pessoal, esses membros dessa tal Fundação Papal, que são milionários, que emprestam dinheiro, né, que fazem doações, né, empréstimos de dinheiro para essa tal Fundação Papal, para fazer obras de caridade em nome do Papa. Então aqui, os membros dizem, em particular, a Church Militante, que a diretoria ficou confusa com Theodore McCarrick, que fala rápido, com Donald Wurr, armador forte, com Michael Bransfield, ladrão, e tudo está sendo bem encoberto e bloqueado pelo cardeal Parolin. Aí temos 4 nomes, né? Theodore McCarrick, aquele que foi julgado canonicamente e foi para fora da igreja. O tal Donald Wurr, que era número 2 dele. Depois, este Michael Bransfield, um ladrão, põe aqui. E esse cardeal Parolin, que está encobrindo tudo. E, como dito antes, não há a menor evidência de onde está esse dinheiro. Portanto, uma pergunta imediata precisa ser feita. Foi o cardeal Parolin que, em cooperação com membros da hierarquia dos Estados Unidos, elaborou um esquema para roubar basicamente 25 milhões de milionários católicos americanos e depois desviar os fundos do suposto destinatário e apenas manter o dinheiro no Banco do Vaticano? É uma pergunta muito sólida. Por que o Vaticano ficou no vermelho em quase 80 milhões no último ano fiscal? Poderia ter sido um esquema para tentar aliviar essa dívida? Pergunta.
O que sabemos é que o Vaticano está sangrando dinheiro e todos os fundos da Fundação Papal chegam primeiro ao Vaticano, onde os homens do Papa distribuem o dinheiro. Mas, e se eles realmente não distribuírem o dinheiro? Um empréstimo obscuro está levantando todas essas questões. Foi um empréstimo? Houve algum empréstimo? Por que a promessa de simplesmente devolver o dinheiro foi quebrada? E 8 meses depois, os membros foram informados sobre o suposto empréstimo. E, talvez, as duas questões mais importantes. Onde estão os 13 milhões? E o homem, número 2 do Papa Francisco, está envolvido em um esquema para roubar milhões de dólares de católicos generosos e inocentes nos Estados Unidos? Número 2 do Papa aí é o Parolin. Seguimos. O cardeal Sean O'Malley é agora o novo presidente da Fundação Papal, colocado, não eleito para esse cargo, por Donald Wuer. Então aí já estamos com, parece que com quantos nomes? 5 ou 6 nomes de altos membros da hierarquia católica metidos nessa história. Essas são perguntas que ele necessita responder, né? Donald Wuer. Os membros também nos dizem que todo esse escândalo do ano passado está cobrando seu preço. Como cobrando seu preço? É que no ano passado a fundação recebia 2 ou 3 novos membros por ano, prometendo doar $1 milhão às instituições de caridade do Papa. Mas, nos últimos 2 anos, apenas um novo membro entrou, de acordo com as fontes. Da mesma forma, um número considerável de membros simplesmente parou de enviar suas promessas anuais, o que é compreensível. Uma linha do e-mail resume melhor o fiasco inteiro. Isso é típico dos negócios, como sempre, da hierarquia da igreja. Vejam bem. Repito. Uma linha do e-mail resume melhor o fiasco inteiro. Isso é típico dos negócios, como sempre, da hierarquia da igreja. Na última linha aqui, o que temos é que diz o Michael Voris que parece que agora o roubo pode ser adicionado à lista de crimes e imoralidades que acontecem aqui, em Roma, sob o papado de Francisco. Inexplicável, transparência zero, mentiras, encobrimento, desvios. Terminei, não sei se ficou compreensível, fiz o melhor que eu pude. E esse é um big de um escândalo para o Vaticano, para a Igreja Católica, para Roma e para o nome que vocês queiram dar. Eu vou parando por aqui, obrigado por escutar, até a próxima. Lo del sínodo de la Amazonía, algunas cosas de lo que está sucediendo allí es tan grave, tan escandaloso que parece irreal. Quizá por eso se están produciendo otras noticias para llamar más la atención sobre esas otras noticias y camuflar un poco lo que pasa en el sínodo. Quizá es como lo del prestidigitador, el mago que distrae la atención del público con una mano mientras que con la otra lleva a cabo el truco. Empezar el sínodo con un rito de adoración a los dioses de la fertilidad en los jardines del Vaticano, al lado de la gruta de Nuestra Señora de Lourdes, adorando a 2 tallas de madera indígenas de 2 mujeres embarazadas desnudas y a un falo de considerables dimensiones, eso es una provocación. Hacer una procesión en la inauguración del sínodo con una barca que tiene una de esas tallas de mujer embarazada desnuda y el falo, y entrar con esa barca en el sínodo el día de la Virgen del Rosario, en lugar de entrar como una procesión con la Virgen del Rosario o la Virgen de Guadalupe, eso es una provocación. Y luego viene lo demás, que es mucho más grave. Pues la inmensa mayoría de los padres sinodales y de los que participan se muestran
a favor no solamente de la ordenación de casados, sino del diaconado femenino, pero como paso previo al sacerdocio femenino y, lógicamente, episcopado femenino y papado femenino. Eso es más que una provocación. Digo yo que quizá sea por eso por lo que están ocurriendo otras cosas que distraen la atención. Por ejemplo, que justo antes de que empiece el sínodo, y estaba previsto ya y se sabía lo de el rito de adoración a los dioses de la fecundidad y lo de la barca, eso ya estaba preparado, tenga lugar la inspección en la Secretaría de Estado del Vaticano para intentar encontrar pruebas de un presunto delito económico. ¿Eso es una casualidad? El Papa tiene el deber, y hay que apoyarle, el deber de hacer limpieza y de acabar con la corrupción, al margen de las formas que se produjeron en la investigación en la Secretaría de Estado. El Papa tiene el deber de hacer eso. Pero, ¿es una casualidad que ocurriera justo antes de lo del rito de la fecundidad? Y que cuando está todo el lío de las declaraciones a favor del sacerdocio de los casados y del sacerdocio femenino, se descuelgue Scalfari, el periodista que ha entrevistado varias veces al Papa Francisco, con un artículo en el segundo diario más importante donde él escribe, donde él es editor italiano, un artículo donde dice literalmente que el Papa Francisco le ha dicho a él que no cree en la divinidad de Jesucristo, que Jesucristo no es Dios. Una afirmación así supondría, de forma automática, la anulación del pontificado de Francisco. Dejaría de ser Papa de forma automática, porque es una herejía gravísima. Y que eso lo haga Scalfari justo en pleno contexto, naturalmente, de lo del sínodo ya no se habla, sino que se habla del gravísimo escándalo. Pero es que no hay nada más fácil que descalificar a Scalfari. Ya lo hizo Padre Lombardi, portavoz del Vaticano, ya lo hizo en el 2013, lo hizo en el 2014, cuando incluso Scalfari se inventó una entrevista que nunca existió, lo hizo en el 2015. Es cierto que ahora el director de la sala estampa, de la sala de prensa del Vaticano, Bruni, hizo al día siguiente, presionado por los medios que se volvieron locos con esta afirmación, hizo un rechazo de las declaraciones de Scalfari, pero fue un rechazo muy ambiguo. Pero bueno, al día siguiente el responsable de las comunicaciones del Vaticano, Ruffini, ya lo dijo con toda rotundidad: lo que ha dicho Scalfari no lo ha dicho el Papa. Vale. Fácil, muy fácil descalificar a Scalfari, porque está descalificado por sí mismo. Aparte de que la cosa era increíble, pero está descalificado por sí mismo. Y luego hay una tercera cosa, que tampoco me parece casualidad. Entrevista del cardenal Sarà, uno de los hombres más odiados por los progresistas liberales, más atacados e insultados. Entrevista del cardenal Sarà al primer periódico italiano, donde elogia al Papa Francisco, donde dice que es el hombre providencial para este momento concreto de la historia de la Iglesia. Eso es un amigo, y no los que pasan por ser amigos del Papa. Y donde dice además Sarà que está convencido de que el Papa Francisco no va a eliminar el celibato obligatorio para los sacerdotes en la Iglesia Católica, la Iglesia de Rito Latino, y que, por supuesto, no va a dar paso al sacerdocio femenino. Recuerda además en su entrevista que apruebe lo que apruebe el sínodo, lo que se convierte en magisterio es lo que el Papa saque del sínodo, no lo que el sínodo diga. Por cierto, lo de que el Papa no tiene capacidad para eliminar el celibato, eso lo ha recordado también el cardenal Miller, que fue prefecto de Doctrina de la Fe. Bueno, 3 acontecimientos a cual más sonado. Intervención abrupta en la Secretaría de Estado,
declaración de Scalfari diciendo que el Papa no cree en Jesucristo como Dios y declaración a favor del Papa del Cardenal Sarah. Bien, esto es muy raro todo, es muy raro. Repito, no sé si detrás de esto hay un intento bien intencionado de evitar que el pueblo se entere de los escándalos del rito de la fecundidad o del paseíto en barca con una mujer embarazada con un falo. No lo sé, pero desde luego es muy raro y no me parece que sea una casualidad. Se podía haber investigado en la Secretaría de Estado otro día y lo de Scalfari, repito, facilísimamente desmentible. Lo de Scalfari suena o huele a un favor de un periodista a un amigo sacando esa declaración, por supuesto falsa, sacando esa declaración y que la gente piense en eso y no en otra cosa. Lo que está pasando en el sínodo es muy serio y tiene algunas cosas, repito, que son escandalosas. Pero yo creo que al fondo de la cuestión, de verdad, al margen de si este ha dicho, si el otro no ha dicho, al fondo de la cuestión hay una cuestión, un asunto de fe. No creo que estemos ante una diferencia entre buenos y malos, no. Creo que estamos en una discusión, en una pugna profunda entre creyentes en la divinidad de Cristo y arrianos, neoarrianos, que ven a Jesús como un gran hombre, pero solo como un gran hombre. Y por eso precisamente, porque es para ellos un hombre, se puede cambiar sin ningún problema sus enseñanzas, si es que dijo lo que dicen los evangelios que dijo. Pero incluso suponiendo que dijera lo que dicen los evangelios que dijo, ¿y qué más da? Si era solo un hombre, un gran hombre, pero solo un hombre, pues claro que se pueden cambiar sus enseñanzas, hay que ponerlas al día y no hay que estar esclavos de los dogmas o de la palabra de Dios o de la tradición. Repito, creo que es un debate de fondo entre los que creemos, pecadores o no pecadores, pero los que creemos en la divinidad de Jesucristo y los que han dejado de creer en la divinidad del Señor. Pero si creemos en la divinidad de Jesús, tenemos que tener paz y esperanza. Porque si creemos en la divinidad de Jesús, creemos que Él es el Señor de la historia y que Él es el que lleva adelante la Iglesia, también en este momento de tantas incógnitas y tantas provocaciones. Quizá esas provocaciones tengan precisamente como objeto buscar un resultado, porque cuando se provoca, y se provoca de forma deliberada, lo que se busca es que el provocado reaccione con la misma agresividad. Dicho de otra manera, lo que se busca es que se vaya. Y quizá quieren que los conservadores nos vayamos porque no tienen la seguridad de que si no nos vamos puedan hacer lo que quieren con lo que quede de la Iglesia. En todo caso, repito, es una cuestión de fe. Creemos en la divinidad de Cristo y en su humanidad. Creemos en la maternidad divina de María. Y porque creemos en esa divinidad de Cristo, estamos seguros de que el Señor es el dueño de la historia. Estamos en sus manos y eso nos hace tener paz y esperanza en medio de este caos y de esta confusión. Los que no creen en esa divinidad al final creen que son ellos los dueños de la historia y por eso intentan manipularla. Se han equivocado y se equivocan. Creemos que el Señor, Jesucristo nuestro Señor, es Dios verdadero y hombre verdadero. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.